Nos últimos anos, temos observado uma mudança significativa na forma como a mídia se comunica e influencia a sociedade. Termos como lacração se tornaram parte do vocabulário cotidiano, principalmente para descrever posturas e conteúdos que buscam agradar determinados grupos, levantar bandeiras ideológicas e conquistar atenção através de discursos impactantes, muitas vezes superficiais, mas estrategicamente construídos. O que era apenas uma gíria, hoje se tornou uma estratégia de comunicação poderosa, usada para moldar opiniões e direcionar comportamentos. Nesse cenário surge uma preocupação. A Igreja, que foi chamada a ser voz profética no mundo, tem permanecido em silêncio diante desse movimento. A chamada lacração se alimenta da busca por aprovação e por aplausos imediatos. Nas redes sociais, celebridades, jornalistas e até mesmo empresas adotam discursos prontos, alinhados a ideologias predominantes, como se isso fosse sinônimo de virtude. O problema não está apenas na defesa de determinadas pautas, mas na imposição de uma narrativa única, onde qualquer voz dissonante é rapidamente rotulada como ultrapassada, preconceituosa ou intolerante. Esse processo sufoca o debate saudável e coloca milhões de pessoas sob a influência de um discurso que nem sempre está fundamentado na verdade, mas sim em interesses políticos, econômicos e culturais. Enquanto isso, a Igreja muitas vezes tem optado pelo silêncio, seja por medo de rejeição, seja por receio de perseguição, ou ainda por uma postura de comodismo. Muitos cristãos têm preferido não se posicionar. O resultado é preocupante. Enquanto a mídia se levanta com força para impor ideologias e ditar o que deve ser aceito como normal, a voz profética do povo de Deus se cala, deixando espaço aberto para que valores bíblicos sejam relativizados e até mesmo ridicularizados. O silêncio, nesse contexto, não é neutro. Ele se torna cumplicidade involuntária com aquilo que se propaga. É claro que não se trata de entrar em guerras de palavras ou de promover um discurso agressivo. A missão da Igreja nunca foi conquistar espaço pela imposição da força, mas sim pela proclamação fiel da palavra e pela vivência do Evangelho. No entanto, proclamar implica falar, implica não se omitir. Quando a cultura tenta redefinir conceitos como família, moralidade e identidade, e a Igreja se cala, o que acontece é a substituição de princípios eternos por ideias passageiras. Ao observarmos a Bíblia, vemos que os homens e mulheres de Deus sempre se levantaram em tempos de crise cultural e espiritual. Os profetas do Antigo Testamento não tinham medo de confrontar reis, povos e até mesmo sacerdotes, quando a verdade estava em jogo. João Batista se levantou contra os pecados de sua época, ainda que isso lhe custasse a vida. O próprio Jesus não se omitiu diante da hipocrisia religiosa e das injustiças sociais. Se a Igreja é chamada a ser sal da terra e luz do mundo, como afirmou o Senhor em Mateus 5, 13 e 14, o silêncio diante das distorções culturais é uma negação dessa missão. A lacração, ao contrário do Evangelho, busca a glória imediata, o reconhecimento humano e o aplauso terreno. Já o Evangelho nos chama a viver para a glória de Deus, ainda que isso nos traga rejeição. A grande tentação que muitos cristãos enfrentam hoje é a de se conformar ao padrão do mundo para evitar críticas. No entanto, Romanos 12, 2 nos lembra: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa é a resposta para o desafio da lacração. Não se conformar, mas transformar. Diante disso, a primeira reflexão que precisamos fazer é sobre a responsabilidade individual de cada cristão. Será que temos nos calado diante das imposições da cultura?
Será que temos preferido nos adaptar para não sermos rejeitados? O silêncio da igreja começa no silêncio de cada crente que, por medo, se cala diante de colegas de trabalho, amigos ou familiares. A transformação da cultura não virá de grandes discursos apenas, mas da coragem diária de viver e proclamar a verdade em pequenas atitudes. Essa é a realidade que marca o início desta reflexão. A lacração na mídia cresce a cada dia, moldando corações e mentes, enquanto o silêncio da igreja se torna ensurdecedor. A pergunta que fica é: até quando permaneceremos calados? O desafio está lançado e cabe a cada um de nós decidir se vamos nos conformar ou se vamos nos levantar como testemunhas da verdade. Quando falamos sobre a força da lacração na mídia, precisamos entender que ela não é apenas um fenômeno superficial. Trata-se de uma estratégia cultural que trabalha de maneira profunda, moldando percepções, valores e comportamentos. O que antes era restrito a pequenos grupos ou debates acadêmicos, agora ocupa horários nobres na televisão, roteiros de filmes, letras de músicas e, principalmente, as redes sociais. A lacração se tornou um espetáculo de aprovação pública, onde aquele que melhor se alinha ao discurso vigente é celebrado como herói. Mas esse herói nem sempre está defendendo a verdade. Muitas vezes está promovendo ideias contrárias aos princípios de Deus. Esse movimento se fortalece porque explora uma fraqueza humana, a necessidade de aceitação. Todos nós, em algum nível, desejamos ser aceitos e reconhecidos. A mídia percebeu isso e passou a explorar a vaidade, oferecendo um palco onde qualquer pessoa pode conquistar aplausos, desde que se ajuste à narrativa dominante. Essa dinâmica cria um ambiente onde a discordância se torna perigosa. Questionar o discurso pronto é sinônimo de cancelamento. O medo do isolamento e da exclusão faz com que muitos se curvem à pressão, aceitando ideias sem reflexão crítica. E aqui está o ponto em que o silêncio da igreja se torna ainda mais evidente. Em vez de confrontar esse processo com a verdade da palavra, muitos cristãos têm adotado uma postura de neutralidade. Contudo, neutralidade diante da mentira nunca é um caminho bíblico. Jesus nos ensinou que não podemos servir a dois senhores. Quando escolhemos não nos posicionar, acabamos cedendo espaço para que o inimigo avance. A ausência de voz profética da igreja abre caminho para que a cultura dite o rumo da sociedade sem qualquer contraponto espiritual. É fundamental compreender que a lacração não se limita a debates políticos ou sociais. Ela é também uma ferramenta espiritual usada para enfraquecer valores cristãos, ridicularizar a fé e apresentar alternativas que afastam as pessoas de Deus. O entretenimento, por exemplo, se tornou um campo fértil para essa influência. Séries, filmes e novelas frequentemente retratam personagens cristãos como atrasados, intolerantes ou hipócritas, enquanto exaltam estilos de vida contrários à palavra como modernos, libertadores e corretos. A repetição constante dessa narrativa vai moldando a mentalidade coletiva, principalmente entre os mais jovens. E onde está a igreja nesse processo? Muitas vezes, envolvida em seus próprios debates internos, preocupada com o crescimento numérico, mas esquecendo que sua missão principal é ser luz em meio às trevas. O silêncio da igreja diante da lacração não é apenas falta de palavras, é também falta de ação. Enquanto a mídia cria ídolos culturais, a igreja precisa levantar discípulos de Cristo que, com amor e firmeza, sejam capazes de apresentar a verdade de maneira clara e inegociável. Os apóstolos, no início da igreja primitiva, também enfrentaram pressões culturais e políticas. Eles foram intimidados a se calarem, mas responderam com ousadia. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Essa é a postura que falta ao cristianismo contemporâneo.
A ousadia não é arrogância, mas convicção inabalável de que a verdade do Evangelho é maior do que qualquer narrativa humana. Ao refletir sobre isso, percebemos que a lacração se alimenta do silêncio. Onde não há resistência, onde não há confronto, a mentira prospera. O inimigo nunca precisou de muito espaço para agir. Basta que o povo de Deus se cale. Quando a igreja perde sua voz, a sociedade perde sua referência de verdade. E é exatamente esse o cenário que estamos presenciando. Uma geração sendo bombardeada por discursos bem elaborados, mas espiritualmente vazios, sem que a igreja ofereça uma resposta consistente. Portanto, a reflexão desta parte nos leva a um ponto crucial. Precisamos recuperar a coragem de sermos diferentes. O Evangelho nunca foi sobre agradar a todos, mas sobre transformar vidas pela verdade. Se a igreja se deixa dominar pela busca de aprovação humana, ela perde sua identidade e se torna irrelevante. O chamado de Cristo é claro: ser sal da terra e luz do mundo. E para cumprir esse chamado, não podemos nos calar diante das distorções culturais que a lacração promove. O silêncio pode parecer confortável no curto prazo, mas no longo prazo, ele é destrutivo. É hora de despertar e perceber que, ao não nos posicionarmos, estamos permitindo que a cultura dite os rumos da nova geração. Precisamos quebrar esse silêncio e voltar a proclamar com ousadia a mensagem que realmente liberta. Ao aprofundarmos essa reflexão, precisamos compreender que a lacração não é apenas um estilo de discurso ou uma forma de entretenimento midiático. Ela se tornou um sistema cultural que busca reprogramar a sociedade, influenciando desde crianças até adultos, criando um ambiente em que os princípios bíblicos são ridicularizados ou simplesmente ignorados. A estratégia é simples: repetir incessantemente uma ideia até que ela pareça natural. E quando algo se torna natural para a mente coletiva, torna-se muito difícil questionar, pois o que era estranho ontem já é considerado normal hoje. Esse processo tem transformado pautas polêmicas em verdades incontestáveis. Questões de sexualidade, identidade, família e até mesmo espiritualidade estão sendo moldadas pela lente da lacração. A mídia se apresenta como a grande autoridade moral, ditando o que deve ser aceito e o que deve ser rejeitado. Assim, quem ousa levantar a voz contrária acaba sendo rotulado como intolerante, retrógrado ou, em casos mais extremos, até criminoso. O poder da lacração está justamente em sua capacidade de construir um consenso artificial que oprime qualquer discordância. O silêncio da igreja diante desse cenário é preocupante, porque o povo de Deus foi chamado a ser uma contracultura. Jesus nos ensinou que, por sermos diferentes do mundo, seríamos perseguidos, rejeitados e até odiados. Isso não deve nos surpreender, mas sim nos lembrar que a missão do Evangelho nunca foi ser popular, e sim transformar corações. No entanto, o medo da rejeição tem levado muitos cristãos a esconder sua fé ou a diluir a mensagem bíblica, tornando-a mais palatável para os padrões do mundo. Essa omissão gera consequências devastadoras. Em primeiro lugar, enfraquece a nova geração, que cresce cercada por mensagens contrárias à fé e não encontra na igreja a mesma firmeza que a mídia apresenta em suas convicções. Em segundo lugar, compromete a credibilidade da própria igreja, que passa a ser vista como irrelevante, incapaz de dar respostas aos dilemas da sociedade. Por fim, abre espaço para que a mentira se consolide como verdade. É fundamental ressaltar que o silêncio da igreja não é apenas ausência de discurso, mas também ausência de testemunho. Muitas vezes, falamos sobre a necessidade de nos posicionarmos, mas esquecemos que a nossa vida é a maior pregação que podemos oferecer. Uma igreja que prega sobre santidade,
mas vive de forma mundana, reforça ainda mais o poder da lacração, porque transmite ao mundo a mensagem de que não há diferença entre ser cristão ou não. Quando a vida do cristão não reflete a verdade que ele defende, seu silêncio não é apenas verbal, mas existencial. Diante disso, o desafio que se impõe é resgatar a essência profética da Igreja. Os profetas bíblicos eram homens e mulheres que não tinham medo de confrontar as injustiças e os pecados da sua época, mesmo sabendo que seriam rejeitados. Jeremias foi ridicularizado, Elias foi perseguido, João Batista foi morto e Jesus foi crucificado. Todos eles enfrentaram a oposição de uma cultura que rejeitava a verdade, e ainda assim não se calaram. Se eles permaneceram firmes em meio à hostilidade, por que a igreja de hoje deveria se render ao silêncio? É claro que a maneira como nos posicionamos importa. O Evangelho nos chama a falar a verdade em amor, não com arrogância ou soberba. A lacração pode buscar aplausos humanos, mas a igreja deve buscar agradar a Deus. Isso significa que não devemos responder à hostilidade com hostilidade, mas com firmeza e compaixão. O silêncio precisa ser substituído por um discurso que una coragem e misericórdia, clareza e amor. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Esse é o chamado da igreja hoje. Não é esperar o momento certo em que a sociedade esteja disposta a ouvir, mas falar mesmo quando não há espaço, porque a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Assim, percebemos que o problema não está apenas na força da lacração, mas também na fraqueza do silêncio da igreja. Quando a mentira fala alto e a verdade se cala, o mundo mergulha ainda mais na escuridão. Mas quando a igreja decide se levantar, mesmo em meio ao caos, ela se torna uma luz poderosa que aponta para Cristo. O tempo de permanecer calado já passou. A sociedade clama por respostas, ainda que não saiba disso. E a única resposta verdadeira continua sendo Jesus Cristo, a palavra viva que liberta, transforma e dá sentido à existência. O mundo não precisa de mais lacração, precisa da verdade que vem do céu. E essa verdade só será proclamada se a igreja deixar de lado o medo e recuperar sua voz profética. Chegamos ao fim desta reflexão sobre a força da lacração na mídia e o perigoso silêncio da igreja. O que vimos é que a cultura ao nosso redor tem usado todas as ferramentas possíveis para moldar a mentalidade das pessoas, transformando valores questionáveis em verdades absolutas. E diante disso, a igreja não pode continuar calada. O chamado de Cristo é claro: ser luz em meio às trevas, ser voz em meio ao silêncio e proclamar a verdade mesmo que o mundo inteiro esteja indo na direção contrária. O Evangelho nunca foi sobre se encaixar nos padrões humanos, mas sobre apresentar um caminho mais excelente, um caminho que aponta para Cristo. A nossa missão não é agradar multidões, mas honrar a Deus. Por isso, o silêncio da igreja diante da mentira é, na verdade, uma forma de cumplicidade. Quando deixamos de falar, entregamos terreno ao inimigo. É tempo de despertar, de recuperar a ousadia e de resgatar a convicção de que a palavra de Deus é a única resposta verdadeira para os dilemas da nossa geração. Se a lacração busca aplausos humanos, que nós busquemos a aprovação do Senhor. Se o mundo levanta bandeiras passageiras, que nós levantemos a cruz de Cristo, que nunca perde o seu poder. O chamado é claro: ser sal que preserva, luz que ilumina e voz que não se cala. Ainda que sejamos perseguidos, criticados ou rejeitados, precisamos permanecer firmes, porque a verdade do Evangelho é eterna e não pode ser abafada pelas narrativas passageiras da cultura. E eu quero deixar aqui um desafio para você. Não seja apenas um espectador diante desse cenário. Seja alguém que escolhe viver a palavra,
proclamar a verdade e não se curvar às pressões deste mundo. O mundo precisa de cristãos autênticos, que vivam de acordo com aquilo que professam e que não tenham medo de dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda muito a levar este conteúdo a mais pessoas que também precisam refletir sobre esse tema. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar proclamando a verdade que liberta e fortalecendo a fé cristã em meio a uma geração que tenta silenciar a voz da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e te dê coragem para ser uma luz em meio à escuridão. Até o próximo vídeo.